Vamos iniciar a pintura então. Aqui eu já coloquei as tintas. Castanho claro, amarelo pêssego, pode ser amarelo pele também, marfim, branco, marrom e clareador. Eu vou trabalhar com esses tons para fazer assombreamento em algumas áreas no rosto. Eu tomo como base aquele primeiro desenho que a gente fez, que eu apresentei, aonde eu explico quais são as áreas mais claras e quais são as áreas mais escuras do rosto. Então, aqui nós vamos trabalhar as áreas escuras, porque a pele já é clara. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma misturinha, pegando um pouquinho do... Deixa eu colocar aqui em cima para que vocês possam ver. Colocando um pouquinho do pêssego e um pouquinho do castanho claro. Para tentar chegar num tom, olha, até colocando em cima do tecido, a gente tem uma noção da tonalidade da sombra que a gente vai querer deixar. Pode trabalhar em cima de um godê também. Eu gosto de trabalhar em cima dessas tampinhas aqui, que é acetato transparente, a gente já tem uma ideia de como que vai ficar. Esse tom já é um meio tom, já vai dar uma tonalidade um pouquinho mais escura à pele da boneca. Então, reservo, tiro o excesso no tecido, deixo o pincel um pouquinho mais para seco do que úmido. E eu venho primeiro aqui, no canto dos olhos. Pego um pouquinho, a ponta do pincel voltada para o risco, para o traçado do olho. Eu espalho respeitando o formato do rosto. Eu sei que aqui eu tenho uma área de nariz, né? Que fica aquela parte mais compridinha do nariz, eu não posso invadir demais. Então, eu me concentro mais nessa área próxima ao canto interno do olho. Desculpa, mexeu. Deixa eu colocar essa bandejinha um pouquinho mais para lá, para eu ter espaço para colocar a mão. Então, viro o pincel, voltado para o olho. E vou esticando a tinta, matizando, puxando ao redor do olho. Isso eu vou fazer essa parte interna aqui, ó, dos olhos. Volto lá, pego mais um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Depois a gente vai escurecendo aos poucos. Esfumo de um lado. Posso esfumar um pouco mais aqui desse outro lado. Agora, embaixo, na área de baixo, para fazer a pálpebra inferior. Dou uma esfumadinha. Olha, eu pego a tinta nesse sentido aqui. Olha, neste sentido. E trabalho da seguinte maneira. Eu peguei a tinta, ela tá na parte de cima do pincel. Então, o pincel vai dessa forma para o tecido. É uma maneira mais segura de você conseguir acomodar a tinta próxima do risco, sem que ela saia fora do espaço. Você tem mais controle aqui. Agora eu pego mais um pouquinho, vem aqui, ó, embaixo da boca. Escureço um pouquinho. Posso subir um pouco, só esfumaçando, puxando para o cantinho da boca. A gente tá fazendo essa área aqui, ó. Não precisa fazer dos dois lados, basta escolher um lado que você queira para colocar mais sombra. Vou pegar mais um pouquinho. Vou trabalhar a parte de baixo do nariz, que é essa aqui, ó. Que o nariz faz sombra nele mesmo. Então, a gente escurece um pouquinho aqui embaixo e puxa. O próprio nariz, ele faz... Aquela tem a bolinha, né, do nariz, embaixo aqui, olha, tem sombra.
Então, a gente deve respeitar o volume dessa esfera que fica em cima do nariz. Então, esse vai ser o movimento da minha pincelada. Se esse pincel estiver muito grande, não tem problema. Troca para um pincel menor. No caso, vou pegar o número 2. Pego a tinta do mesmo jeito. Em cima das narinas. Coloco a tinta e acomodo, puxando para baixo. Com o resíduo, pincel seco, a gente puxa um pouquinho para separar as narinas. Agora eu preciso fazer essa parte aqui, ó, da lateral da narina. Com o mesmo pincel número 2, coloco aqui embaixo, por fora da linha. Acomodo a tinta, não puxo demais, só acomodo a tinta nesses cantinhos. Não se preocupe com as linhas que depois elas saem com calor. Do outro lado, a mesma coisa, mas deixa eu tentar trabalhar de uma maneira que eu não fique com a mão na frente. Aqui. Tiro o excesso no pano quando eu vejo que está muito umedecido e acomodo no sentido do contorno. Em cima do nariz, um pouquinho só com o resíduo que sobrou no pincel. Esfrego no sentido do contorno. Agora, eu vou realçar um pouquinho. Essa parte do cantinho da boca, em cima. Só um pouquinho, tiro o excesso, acomodo no sentido do contorno. Aqui puxo um pouquinho mais para o canto, a gente vai visualizando onde precisa. Colocar sombreamento, não se preocupe com essas áreas de fora ainda, só quando a cabeça estiver montada. Bem, esse primeiro contorno, esse primeiro esfumado, que tem gente que fala esfumado, eu chamo de sombreado. Esse primeiro esfumado, para mim, já está bom nessa tonalidade que eu quero. Agora eu vou trabalhar com uma tonalidade um pouquinho mais escura, para algumas áreas onde tem mais sulco no rosto. No caso, são ao redor aqui da narina, dentro das narinas, aqui um pouquinho mais no canto interno de cada olho, um pouquinho só aqui abaixo do lábio, porque faz sombra nele mesmo. A boquinha a gente não vai trabalhar com esse tom, a gente vai trabalhar com uma tonalidade mais escura. Então, eu venho com castanho claro, coloco lá naquele espaço que eu já estava trabalhando, um pouquinho mais. Aqui, ó. Tiro o excesso no tecido. Pego um pouquinho e venho aqui, ó, no canto dos olhos, nesse canto, no outro canto. Aqui embaixo da boca e embaixo do nariz, entre as duas narinas. Não deu muito contraste? Vamos tentar usar o castanho claro puro. Tiro o excesso. E venho com castanho claro puro. Aqui, ó. Já deu um contraste bem maior. É o que eu preciso para trabalhar com esse sulco. Na hora de matizar, dá uma limpadinha no pincel, lá no pano, que você consegue que ele fique mais seco, consegue um matiz melhor. Aqui, tiro excesso no tecido, matizo no sentido do contorno. Agora, entre as narinas, deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Aqui. Aqui, ó, no sulco, na lateral da narina. Do outro lado, também, aqui embaixo um pouquinho do nariz.
Posso também usar o mesmo tom castanho claro para fazer já a divisão de pálpebra. A pálpebra fica bem aqui, ó. Acompanha o formato do olho, dá uma distância entre o risco do olho e fica em cima daquela linha guia que a gente trabalhou para dividir o rosto na horizontal. Olha aí, aqui eu já vou marcar a pálpebra. Ela sempre é um pouco mais escura. Aqui embaixo, só no cantinho do olho, de cada lado, cantinho externo, porque aqui eu já escureci o interno, então embaixo a gente escurece só o externo um pouquinho. Pronto, aqui eu usei o castanho claro puro. Vamos já passar o branco, deixar agora o pincel aqui. O outro eu deixei aqui, olha, o ideal é que deixa sempre dentro da água para evitar que a tinta endureça. Tirar o excesso. Pronto. Eu já vou passar o branco no olho, dentro do olho para já ir secando para poder trabalhar. Eu gosto de tirar dali, porque aqui ela fica bem úmida, senão fica muito aguada demais, a gente não vai fazer aquarela, né? Se fosse fazer aquarela, tava no ponto ideal ali. É só pegar na parte molhada e trabalhar. Então, a gente vem com o branco, eu pincelo desse jeito, eu tenho um fiapo aqui, deixa eu tirar. Aí. Preencho. Outro fiapo. Preencho a parte do globo ocular. Aquela parte branca do olho. Estica bem a tinta para não deixar grumo. De um lado, não tem problema se entrar um pouquinho na parte da íris, porque ela vai ser pintada, vai ser coberta depois. Preencho. A depender do tom de pele, precisa fazer 2 demãos, aplicar 2 demãos de branco. Esperar intercalando a secagem entre uma e outra. Para que o olho fique com essa área branca, realmente bem branquinho mesmo. Aqui, já acomodei a tinta. Pronto, aqui já vai secando essa parte do olho. Tiro o excesso no tecido. Toda vez que a gente vai mudar de cor ou precisa fazer só um sombreamento, a gente tira o excesso no tecido. Agora eu vou trabalhar um pouco de luz nessa área de narina. Eu gosto de trabalhar com o marfim. Eu venho com o marfim, coloco pode ser num pires, num prato. No caso, trabalhando com a tampinha da bandeja. Eu vou bater aqui, ó, nessa área aqui. A gente tem mais luz aqui, aqui e aqui. Então, eu venho, clareio um pouco aqui. Não estico demais, empurro no sentido do contorno aqui, ó, que tá. Mesma coisa nas narinas. Bem pouca tinta. Concentra mais nessa parte de cima, dos 2 lados. Que é aqui que o nariz vai receber a luz, né? Mais na parte de cima. Coloco um pouquinho também no meio do olho, porque ele é esférico, aqui no meio da pálpebra. Para dar um pouco mais de luminosidade para a pálpebra. Vou pegar aqui de novo na bandejinha. Tiro o excesso, dá uma limpadinha no tecido. No meio do outro, a mesma coisa. Aqui. Vamos procurar deixar simétrica a luz.
Mesma luminosidade de um lado e de outro. Um pouquinho mais de luz aqui no nariz. Depois a gente entra com o branco. Bem, esses são os tons que a gente utilizou para a sombra. Para fazer as bochechas, eu gosto de usar o tom de rosa. Então, agora eu vou voltar com o pincel número 8. Pegar a tonalidade do amarelo pêssego. Colocar aqui, ó. Coloco de novo em cima do tecido, porque assim eu tenho uma noção da cor de rosa que eu quero. Pincelo o rosa aqui na bandejinha e fecho meu tubinho, assim evita que vai secando a tinta lá. Tira o excesso. Pega um pouquinho do rosa e mistura aqui. Ficou um pouco escuro. Volto pro pêssego ou amarelo pele. Pronto, tá um tom bem suave de rosa, tá vendo? Aqui, ó, tirando, rodando o pincel. Tiro o excesso no tecido, deixo o pincel mais seco. Testo aqui no cantinho do tecido. O pincel tá mais seco. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Tá bom. Aqui eu misturo a tinta no tecido para que ele envolva todas as cerdas. Tiro o excesso no pano, batendo de ponta, pincel, dessa maneira. E eu vou pegar essa área aqui, ó, da bochecha para fazer. Observa que a maçã do rosto é mais clara. Então, a gente vai deixar para sombrear mais essa área aqui, dos dois lados. Certo? Então, fica mais embaixo. Este sombreamento. De um lado. O pincel tá seco. De outro lado. Quando ele estiver bem seco, aí eu posso circular dos dois lados. Fazer uma ideia de bochechinha mesmo. Caso eu queira um pouquinho mais vermelho, eu venho naquela misturinha que eu fiz. Põe um pouquinho mais de rosa antigo. Tiro o excesso no paninho, acomodo a tinta, escureço um pouquinho mais, começando por baixo. Aqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, porque não ficou com tinta desse lado. Aqui. Tiro bem o excesso, pincel seco. Matizo, formando a bochechinha. Pronto. Procuro deixar simétrica aqui embaixo, dar uma batidinha no queixo, mas esse trabalho aqui eu gosto de fazer depois que a cabecinha tá pronta, porque eu faço ao redor todo. Um pouquinho embaixo da sobrancelha. Também fica bonitinho. Limpo o pincel, enxago. Agora vamos à boca. A boca eu vou misturar de novo. Um pouquinho do castanho claro, com um pouco do rosa antigo.
para conseguir um tom não muito avermelhado. Deixa eu pegar mais rosa antigo, porque eu coloquei só um pouquinho lá na bandejinha. Pega um pouquinho mais de rosa antigo, para dar uma tonalidade mais avermelhada, mas não tão vermelha. Pronto. Tiro o excesso, acomodo a tinta no pincel, tiro o excesso lá no meu tecido, pincel daquela maneira, arrastando a tinta. Preencho primeiro o lábio superior, por quê? Porque o lábio superior é mais fino e ele tem 2 sulcos aqui. Então, ele precisa, é mais escuro aqui. E o lábio inferior é mais escuro aqui embaixo. Então, vamos começar dividindo a boca. Pela linha do centro. Acomodo a tinta. E na hora de puxar, eu lembro que eu tenho uma esferazinha aqui no meio. Então, eu não puxo para essa esfera. Eu puxo para a lateral. Deixando essa parte onde ficaria a esfera da boca sem pintar. Se fosse boca de menino, já faria diferente. Agora, embaixo do lábio, eu tenho 2 esferazinhas, uma desse lado, outra desse. Eu pinto respeitando este volume. Aqui. Aqui. Então, aqui embaixo, onde vai ter mais tonalidade da que eu tô trabalhando, porque o lábio, ele é mais escuro na parte de baixo, o lábio inferior. Porque ele tem mais volume, então ele faz sombra, projeta sombra nele mesmo. Pronto. Isso aqui. Agora eu posso escurecer um pouquinho mais. Essas 2 partezinhas aqui, ó, da boca. Então, eu venho com o rosa antigo puro, pincel de cerda, porque eu quero ter mais controle, né, de quantidade de tinta. Então, ele dá mais definição. Eu venho aqui para esse canto e só acomodo a tinta. De um lado. De outro. Posso fazer uma divisãozinha aqui embaixo também. Puxar um pouquinho para fora. Pego mais um pouquinho e venho só aqui no meio do lábio superior, do lábio inferior. Aqui, ó. No meio do lábio inferior. Tiro o excesso, acomodo. Pego um pouquinho mais. E aqui em cima, para poder definir o formato da boca, eu vou puxando devagarinho e acomodando. Deixando esse círculo aqui, aqui e aqui, sem pintura. Com o marfim, eu vou lá na bandejinha, dou uma batidinha, acomodo a tinta. E preencho essa área mais clara, com leves batidinhas. Aqui. Com leves batidas. Pronto, aqui eu já consegui dar um volume para a boca. Depois a gente vai entrar com a área de luz aí. Deixa eu com os pincéis. Bem. Agora, com o marrom, pincel filete.
marrom, tiro o excesso na bandejinha. Com o pincel filete, eu acentuo a linha da narina do outro lado, bem fininho. Para trabalhar, para não ter perigo de você ficar com a mão trêmula, eu apoio sempre essa parte da mão na superfície que eu estou trabalhando e o pincel funciona como se fosse uma caneta. Então, apoio, se precisa apoiar o dedinho também, sempre precisa ter um apoio para que esse pincel fique trabalhando, principalmente pincel de contorno, para que ele fique em pé. Aqui eu faço uma narina, venho. Outra narina. Aqui faltou a bolinha da narina. Pronto, faço a bolinha da narina. A depender da sobrancelha, da cor do cabelo da boneca, você faz a sobrancelha. No meu caso, eu vou fazer marrom. Eu vou fazendo assim, olha, como se fossem pequenos fios, até terminar a sobrancelha. Do outro lado, a mesma coisa. Nossa, não tá pegando tinta. Pronto. Vou encurvando as linhas do fio, até puxar uma linhazinha só para terminar a sobrancelha. Aqui, a caneta de fundo atrapalha um pouco a visualização, principalmente dessa terminação de sobrancelha. Pronto. Pego de novo o marrom, já tô com um pincel de contorno, acomodo. Eu acomodo girando assim o pincel, ó. Eu vou girando. Girando aqui, ó. Acomoda a tinta na área toda dele, que funciona como se fosse uma caneta. Agora eu venho aqui embaixo. E do outro lado. Bem fininho. Aqui, ó, embaixo das narinas, onde começa a basezinha do nariz, eu escureço um pouquinho. Aqui embaixo da boca, entre a boca e o queixo, também dou uma leve escurecida com o marrom. Ainda com o marrom, eu faço uma linha de divisão aqui na boca, respeitando os volumes do lábio. Posso puxar um cantinho, também dá sorriso para a boneca. Aqui no canto, só um pouquinho, só para delimitar o branco ali, porque depois a gente vai fazer o contorno dos cílios. Tiro o excesso, enxago, seco bem, reservo. Agora vamos terminar de trabalhar os olhos para poder finalizar esse rosto. Eu optei por um tom de verde, então eu vou trabalhar com verde oliva. Aqui perto do clareador. Eu gosto muito de usar o clareador porque a função dele é justamente essa, é clarear o tom, deixar o tom bem mais claro. Então, eu tiro o excesso lá no meu paninho, limpo bem meu pincel, não precisa ficar enxaguando toda hora, senão ele umedece muito as cerdas. Então, tá aqui, ó, limpando no paninho. O que eu faço? Eu pego o clareador ou incolor. Vamos colocar na bandejinha primeiro, porque às vezes ele vem com excesso de água aqui do lenço umedecido. Se eu estivesse fazendo aquarela, estava perfeito. Com o clareador eu preencho
a área da íris, que é a parte colorida do olho. Já preencho os dois. Pronto. Tiro o excesso no tecido. Pego um pouquinho do verde oliva. Vou lá na minha bandejinha. Acomodo ele ali. Tiro o excesso no pano, para me certificar de que não tem água. Puxo a tinta e acomodo no contorno dos olhos, embaixo aqui. E puxo. Fica um verde bem clarinho. Do outro lado, a mesma coisa. Acomodo na linha do contorno e puxo para cima. Pronto, ficou um verde bem clarinho. Lá em cima da íris, deixa eu pegar um pouco mais de tinta. Tiro o excesso. Pego a tinta. Aqui é sempre mais escuro, por quê? Porque a pálpebra, ela projeta luz. Desculpa, ela projeta sombra no olho, porque ela encobre o olho. Então, essa área vai ficar sempre mais escura. Eu ainda não coloquei a pupila, tá vendo? Eu tô empurrando a tinta, acomodando no sentido do contorno e puxando para dentro da íris. Olha aqui. Acomodo no sentido do contorno e puxo para dentro da íris. Este olho tá com a íris maior do que o de cá. Então, agora é hora da gente arrumar isso. Puxo um pouquinho mais para esse lado. Aumento a íris. Não tem problema que ficou com aquele tracinho de branco ali. Sem problema nenhum. Nós vamos trabalhar esse olho ainda. Então, a base é essa aqui. Agora, com o preto eu aconselho a pegar direto, já colocar direto na bandejinha. Porque eu preciso ter muita precisão ao trabalhar com preto. Hoje o dia não tá tão quente, não vai secar tão rápido a tinta. Tiro o excesso. Agora eu vou fazer a pupila é a parte escura, essa parte aqui de dentro do olho. Faço um círculo. E vou puxar até chegar próximo da linha de cima dos olhos. Acomodo. Do outro lado a mesma coisa. Faço um círculo. Caso você tenha dificuldade de fazer isso à mão livre, pode riscar antes também o olho. Pode fazer esse traço antes. Procura trabalhar com pouca tinta, porque preto é preto, né? Arredonda. Acomoda, espalha bem essa tinta. Agora, no tecido, vou deixar o pincel seco. Só com um resíduozinho de tinta. O que eu faço? Eu puxo um pouquinho desse preto, eu estendo o preto para a área de cima dos olhos. Por quê? Como eu disse,
a pálpebra faz sombra no olho. Então, ela escurece essa área do olho, é como se a gente tivesse colocado um tecido em cima de uma bolinha, em cima de uma esfera, e o tecido estivesse projetando sombra para a esfera. Então, fica um pouco mais escuro. Preto daqui de cima saiu. Quando eu puxei, eu volto, recoloco. Recoloco a tinta. Sombrei um pouco mais, principalmente aqui na região da íris. Dou leves batidinhas. Tiro o excesso. Acomodo empurrando para o contorno. No outro lado a mesma coisa. Escureço até a área da cor do olho, que é a íris. Tiro o excesso. Acomodo empurrando para o contorno. Embaixo da íris, pode aproveitar o pincel um pouquinho mais sujinho e passar um pouquinho do preto só para delimitar essa íris. Mas é o pincel mais seco. Procure evitar usar muita tinta aqui. Agora vamos trabalhar a luz. A luz, ela se concentra no centro dos olhos. Então, essa área aqui é que vai receber mais luz na esfera, né? Então, a gente vai clarear um pouquinho a área da íris. Eu pego um pouco de branco, acomodo no pincel dos dois lados. E venho aqui no meio, dou leves batidinhas. Só na parte onde tem o verde mais claro aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Quase um pincel seco. Se precisar de mais tinta, faz a mesma coisa. Leves batidinhas, acomodo aqui. Assim eu vou dando um pouco mais de luz pro olho. Pronto. Essa área já está clara. Enxago o pincel. Com o pincel de cerdas, número 0, pego um pouquinho do branco. Esse branco ó, já tá criando uma natinha, tá vendo? Já tá secando porque ele tá fora da minha bandejinha, né? Onde tem o lenço umedecido. Aqui tá bem molhado ainda. Mas eu vou trabalhar com ele aqui. Acabei colocando demais aqui, deixa eu tirar o excesso aqui, botar para minha bandejinha porque ele volta a umedecer. Trabalhar um pouco mais úmido aqui. Tiro o excesso porque eu só vou trabalhar com a ponta do pincel. Então aqui eu tiro bem o excesso, limpo, não precisa ficar enxaguando. Agora aqui eu vou trabalhar os pontos de luz. Eu vou jogar essa luz do lado direito do olho.